queridos, o concurso durava 12 meses de preparação, só preparação. Essas mulheres ficariam 12 meses em um spa, se preparando para quando fosse, olha só mulheres, você imagina só, você que está solteira, 12 meses lá, se embelezando, né? Aromas, perfumes, e 6 meses com aromas de uma forma, 6 meses de outra, se preparando, e ao cabo de 12 meses, elas então se apresentariam ao rei. Ao cabo dos 12 meses, elas se apresentam, e o texto diz que o rei Assuero, então, gostou, amou a Ester. Verso 17 diz que ele a fez ficar no lugar da sua ex-esposa Vasti. E no verso 21 até o verso 23, eu estou contando, depois você vai entender o propósito. Capítulo 2, verso 21 até o verso 23, o texto diz que Mordecai, o tio de Ester, que agora já é rainha, um dia que ele está ali passando pelo palácio, ele está passando ali pela redondeza, ele então descobre que 2 homens desejavam trair o rei, desejavam matar o rei. Então ele conta para Ester, Ester, rainha, conta para o rei então levanta ali uma forma de descobre que esses 2 traidores tentariam matá-lo, enfim, mata esses 2, e aí nós vamos para o capítulo 3, no capítulo 3 o texto diz que o rei então levantou um homem chamado Ramã, H-A-M-A, Ramã, e colocou este homem acima de todos os príncipes da terra, de todos os príncipes da Pérsia, e o exaltou, e todos os servos então deveriam se render e se prostrar diante desse homem chamado Ramã. Então sempre que esse homem passava, dava uma ordem, falava, todos se prostravam. Porém tinha um problema, Mordecai, tio de Ester, era judeu, e nós como cristãos não reverenciamos, só adoramos a Deus, não nos prostramos. O judeu já tinha essa prática de se prostrar somente a Deus. Então quando todo o povo se prostra diante de Ramã, Mordecai permanece ali do mesmo jeito, e isso começa a criar um sentimento, uma raiva, uma ira sobre Ramã. E o que ele faz? Ele planeja então a matar Mordecai. Ele chega no rei, conta a história, olha, tem um homem judeu que não me obedece, que está rebelde contra mim, e eu quero matá-lo. O rei diz, tudo bem, assim como você quiser. E então eles também decidem algo a mais, além de matar esse judeu, ele trama a matar todos os judeus, para que então fique como lição. É como assim, olha, sabe essas histórias de PCC, essas histórias de Comando Vermelho, essas histórias que você ouve, olha, precisou matar tal pessoa para que fique como lição para os outros. Então eles falaram, eu vou matar esse judeu e vou matar todos os outros judeus. O rei assina uma ordem e então autoriza que todos os judeus deveriam morrer em um dia. Nós vemos, queridos, que ainda hoje há essa história de o povo querendo exterminar a nação de Israel, querendo exterminar os judeus. Capítulo 4, o texto diz que Mordecai, então, este que agora recebe ameaça de morte, ele então se veste de pano de saco, porque ele recebe a notícia, eu vou morrer, e todo o meu povo há de morrer. Ele se veste de pano de saco, vai à porta do palácio, ele não poderia entrar daquela forma, mas então avisam a Ester, seu tio está na porta, vestido de pano de saco. Ela descobre o que é, enfim, fica sabendo o que está acontecendo, fica sabendo que querem matar os judeus, e agora chega aonde eu acabei de ler, no capítulo de número 4, porque quando ela dá a resposta, no verso 11, havia uma lei, ninguém pode chegar-se ao rei se ele não estender o cetro. E quando Mordecai vai falar com ela, ela fala assim, meu tio, eu não posso fazer nada, preste atenção nisso. Ela diz, tio, faz 30 dias que eu não vejo o rei, e há uma lei, que para que eu veja agora, ele precisa autorizar, eu tenho que chegar perto dele, e eu só posso me direcionar a ele, se ele estender o cetro de ouro. Então ele estendendo o cetro de ouro, eu toco no cetro, e ele me autoriza então a falar com ele. Essa era a posição do rei com a rainha. E ela então avisa, meu tio, eu não posso fazer nada, faz 30 dias que o rei não fala comigo. E então o tio dá uma resposta que está nos versos 13 e 14 que nós acabamos de ler. Ele diz, verso 13, acompanhe comigo por favor. E enviou esta resposta a Ester, não pense que por estar
no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se você ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que Deus te levantou, que Deus te chamou. Mordecai estava avisando a sua sobrinha: você precisa fazer alguma coisa, senão Deus vai levantar alguém. Mas será que não é para este momento que Deus te colocou como rainha sobre a Pérsia? O texto diz que ela responde ao seu tio dizendo: por favor, mande que os judeus jejuem por mim durante 3 dias, e eu junto com as minhas servas jejuarei durante 3 dias. E ao final desses 3 dias eu vou procurar o rei, vou falar com o rei e vou tentar fazer alguma coisa. Assim eles fazem por 3 dias. No capítulo 5, acabando o período do jejum, o texto diz que Esther vai ao pátio do rei. O rei então vê Esther e a chama. Amados, o rei realmente a amava. Ele estende o cedro, ela vem, toca no cedro, fala com ele, e ele pergunta: o que é que você quer? O que é que você deseja? Está no verso de número 3. E ele diz assim: o que é que você deseja? Porque eu estou disposto a te dar até metade do meu reinado. Me fale o que você quer. Então ela pede: meu senhor, eu quero participar de um banquete, um jantar. E eu quero que neste banquete esteja eu, o Senhor, que é o rei, e um homem chamado Ramã, que o Senhor colocou como o príncipe, como líder de toda a Pérsia. Então o rei imediatamente manda que chamem a Ramã. Ramã entra, fala com o rei, recebe a notícia que participaria deste banquete privado. Então ele fica todo feliz, ele sai do palácio todo alegre. Meu Deus, olha o tamanho da honra que eu estou tendo. Porém, quando ele sai do palácio, ele vê aquele que não se prostrava diante dele. Ele vê um homem chamado Mardoqueu. Mais uma vez ele se ira. Então ele chega em casa, chama os seus filhos, chama sua esposa e vai contar como estão os seus dias. Ele diz: olha, minha esposa, meus filhos, Deus, o rei tem me honrado, porque ele me colocou sobre o maior da Pérsia. Ele está fazendo grandes coisas sobre a minha vida, está me abençoando, está me dando honra. E agora eu fui convidado para estar em um banquete real, somente eu, o rei e a rainha. Sabe quando você é promovido no trabalho? Sabe quando você tem boas notícias, você quer contar para todo mundo? Aí ele diz: só tem um problema. Tem um homem chamado Mordecai, Mardoqueu. Esse homem está me tirando a paz. Quando todos se prostram diante de mim, esse homem não se prostra. Ele não me obedece. É um homem rebelde, é um judeu. E a sua mulher lhe dá um conselho dizendo: faz o seguinte, levanta uma forca e enforca ele. Vai diante do rei, pede para ele autorização, levanta uma forca e enforca. E aí você vai para o banquete feliz. Você continua a sua vida e não vai ter ninguém para te impedir. Preste atenção nisso. No capítulo de número 6, o texto diz que naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Você já perdeu o sono algum dia? Já perdeu o sono? Mas já perdeu o sono sem saber o porquê? Não consegue dormir, vira para um lado, vira para o outro, você não entende o porquê. E aí, o que você faz? Alguns vão para a geladeira, alguns vão assistir Netflix, alguns vão orar. Este homem, o texto diz que ele vai pegar o livro dos feitos. Pastor, o que é o livro dos feitos? O livro dos feitos é o livro como se fosse uma ata. A junta da igreja tem uma ata. Então toda decisão tomada fica registrado na junta. Olha, nós vamos comprar isso, nós vamos vender isso. É o livro dos feitos. O texto diz que naquela noite o rei não conseguia dormir, então ele chama os seus soldados e diz: ó, tragam para mim o livro dos feitos. E quando ele vai ler o livro dos feitos, ele vê lá uma história. Nesses feitos, nos atos que aconteceram na Pérsia, ele vê uma história. 2 homens se levantaram, tramaram para matar um rei. Mas um homem chamado Mardoqueu, Mordecai, descobriu que iam matar o rei. Então ele vê: opa, peraí, esse homem aqui foi fiel a mim. Esse homem me deu livramento. Esse homem foi bom para mim. Aí ele pergunta: o que fizeram para esse homem? O que aconteceu com esse homem aqui chamado Mordecai? E o seu servo diz: ó, não fizeram nada. Mas como assim não fizeram nada? O cara me abençoou e não fizeram nada para ele? Não, não fizeram nada. Então o texto diz que ele sai logo pela manhã, ele sai no palácio, no pátio, e Ramã vem no pátio.
vem entrando no palácio. Por quê? O que o Ramã queria? Ele já estava ali levantando a forca, e ele queria, o que, queridos? Enforcar Mordecai. E quando ele então está no palácio, o rei então o vê, o rei o chega e faz uma pergunta a Ramã. Ramã, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. O que a gente faz com alguém que está nos abençoando, alguém que está honrando o rei? O que o rei deve fazer com alguém que o rei quer abençoar? Fala para mim, se fosse você assim, o que você faria? Se fosse dar um presente, recompensar alguém. E Ramã pensou o quê? Cara, eu acabei de receber um convite para um banquete. Eu sou o maior da Pérsia. Esse cara está querendo me dar alguma coisa. Então o que Ramã faz? Ele falou, eu acho que a forma que um rei deveria honrar uma pessoa como essa, seria o rei deveria dar a este homem vestes reais, deveria montar a ele em um cavalo, deveria colocar a ele uma coroa real, e nesse cavalo alguém deveria pegar e levar ele para a pracinha dar uma volta. Você pode ler capítulo 6, é isso aí que ele diz. Eu acho que ele deveria colocar vestes reais, uma coroa na cabeça, montar no cavalo e dar uma volta na pracinha para que todos olhem e digam, assim acontece quando Deus quer honrar alguém. Mas Ramã estava pensando que este cara seria ele. Quando Ramã acaba de dar o conselho para o rei, o que o rei fala? Pois bem, Ramã, é isso mesmo que eu quero. Faz o seguinte, pega você, tem um homem chamado Mordecai, ele está ali na entrada do palácio, vai lá, coloca vestes reais nele, uma coroa na cabeça, e eu quero que você leve ele na pracinha para dar uma volta. Que todos olhem o que acontece com alguém que o rei quer honrar. Eita Jesus. O texto diz que Ramã obedece, coloca a roupa, eu imagino ele colocando a roupa no Mordecai, dando a voltinha na praça. Ele acaba, o texto diz que ele volta para casa desesperado, vai falar com a esposa, e ele conta à esposa o que aconteceu, e a esposa percebe, deu ruim para o teu lado. A esposa começa a falar algumas coisas para ele, bate a campainha, o interfone, os servos do rei dizendo, olha, chegou a hora do banquete, vamos embora. No capítulo de número 7, o texto diz que chega Ramã, o rei e a rainha para o banquete. E o rei então pergunta, fala comigo, minha senhora, o que é que a senhora quer? E deixa eu explicar algo a você. Havia uma ordem para matar os judeus, todos se lembram? Da ordem, matar todos os judeus. Mas tem um problema. Esther era judia, ela era sobrinha de Mordecai, aquele que foi considerado para matar. Mas quando ela fez o concurso de Miss da Pérsia, esse Miss eu estou colocando aqui, viu, querido? É um concurso lá da... Quando ela fez o concurso de Miss da Pérsia, no currículo, ela não colocou a nacionalidade dela. O seu tio, está escrito em algumas partes dos textos, dos capítulos, está escrito, o seu tio falou, você não vai colocar que você é judia. Então o rei se casou com ela sem saber que ela era judia, e sendo judia, ela teria então que morrer. Sabe quando a pessoa vai fazer faz o currículo e está lá assim, ó, inglês fluente, aí chega no dia que o patrão fala inglês, santa, aí fala... Chegou no dia e ela falou assim, senhor, tem um problema aqui. Criaram uma lei e querem matar todos os judeus. E eu esqueci de colocar lá no dia, de falar, eu esqueci de falar que eu sou judia. Eu fui transportada junto com meu tio, Mordecai, lá, que o senhor acabou de honrar. Eu sou sobrinha dele, eu fui transportada e agora, enfim, estou aqui, casei com o senhor. E criaram uma lei, querem matar todos os judeus. E se o judeu morrer, eu também vou ter que morrer. E agora tem um problema para o rei. Por quê? Porque se o rei matar todo mundo, ele amava Esther, e ele vai ter que matar a Esther. O verso 4 diz assim, que Esther avisa, senhor, eu acho que isso é uma injustiça. Porque se estivesse sendo criada uma lei para que o judeu fosse seu escravo, como vocês são inimigos, os persas e os judeus, tudo bem, nós seríamos seus escravos e eu nem te incomodaria, mas não é justo que todos os judeus morram de forma inocente. E ela diz, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu peço que o senhor faça alguma coisa. O verso 5 diz que o rei então pergunta, quem que criou essa lei? Quem que é o cabeça desse negócio? Ela falou, é o cara que está aqui no banquete com a gente. Eu chamei o senhor, está vendo? O senhor tem esse cara, é ele que criou. O texto diz que o rei se ira, e o rei então sai da sala. O rei era sábio, querido.
O rei então sai da sala, mas agora preste atenção, é coisa de novela. Você gosta de novela? Eu te aconselho a ler a Bíblia. O texto diz que o rei fica furioso, mas como é que pode agora? Eu preciso fazer. E aí ele sai da sala. E quando ele sai da sala, Ramã falou: estou lascado, preciso fazer alguma coisa. Ele tomou atitude, eu falei: eu vou fazer alguma coisa, eu vou falar com a rainha, quem sabe eu vou me debruçar diante dela, eu vou suplicar, eu vou gritar, eu vou implorar que ela me perdoe, porque senão eu vou morrer. E quando ele vai falar com a rainha, meus irmãos, o texto diz que ele cai em cima da rainha. Eu não sei se ele foi se ajoelhar, o que ele foi fazer, eu só sei que ele caiu em cima. E para melhorar a situação, o que você acha que aconteceu agora? O rei voltou. O rei abriu a porta. E quando o rei abriu a porta, o santo está lá debruçado em cima da varoa dele. E eu lembro a você que fazia 30 dias que o rei estava meio sumido, você lembra? Que a rainha disse assim: faz 30 dias que eu não vejo o rei. Eu imagino quanto de coisa passou na cabeça dele, sabe? Aquelas coisas começam a passar assim: meu Deus, eu acho que está acontecendo alguma coisa aqui. O que esse cara está querendo com a minha esposa? Além dele fazer tudo isso, agora eu abro a porta, o cara está em cima da minha esposa. O texto diz que ele se ira loucamente. E agora, o que nós vamos fazer com Ramã? Tem um abençoado que já falou: tem uma forca lá embaixo. Tem uma forca preparada. Ramã preparou uma forca, se eu não me engano, 20 metros de altura, na casa dele, no pátio, tem uma forca. E o rei fala: pronto, resolvido, mata ele. O texto diz que então pegam Ramã e o enforcam na sua própria forca. Esther pede ao rei que revogue o decreto, capítulo 8. Ela pede: Senhor, eu peço que o Senhor revogue esse decreto que o Senhor fez, e que o meu povo não precise morrer mais, que o meu povo seja tido como inocente. O rei aceita, a ordem é espalhada, e em um dia se espalha uma grande ordem sobre todas as cidades, que os reis deveriam ser poupados, que os judeus deveriam ser poupados. Tinha sido levantada uma recompensa para aqueles que matassem os judeus. Todos os povos deveriam vir matar os judeus, então cada um receberia a sua recompensa. Mas agora então o rei revoga, pedindo para que guardem os judeus. Então ele manda pessoas para ajudarem os judeus, e enfim, então os judeus no capítulo 9 se levantam e conseguem se defender, e matam todos os seus inimigos. No capítulo 9, estou encerrando a explicação, fala sobre a festa do Purim. Pastor, por que a festa do Purim? Porque Ramã criou uma festa chamada festa do Pur. Pur significa sorte, e isso foi criado para escolher o dia da morte dos judeus. Constantemente eles tiravam sortes, e eles então tiraram sortes para escolher o dia em que os judeus deveriam morrer. Porém agora, após o livramento, Mardoqueu então muda essa lei, chamada então, ao invés de Pur, ele acrescenta para Purim. Pur significa sorte, Purim significa sortes, no plural, que era para que ficasse marcado, não o dia em que os judeus seriam mortos, mas o dia em que o Senhor deu livramento ao povo judeu. No capítulo 10, o último capítulo, o texto fala sobre a vida de Mardoqueu, todas as suas conquistas, como Deus o exaltou e como ele foi fiel ao seu povo em todo o reinado do rei Assuero. Amados, você vê que aqui foi contada uma história. Eu lembro a você que todos nós temos uma história. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite é: há um propósito em sua história. Repete assim comigo, por favor: há um propósito em sua história. Acompanhe comigo o capítulo 2, verso 5. Esther 2, dos versos 5 ao verso 7. Na NVT diz assim: nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Olha o verso 7. Quando aqui eu ler Mardoqueu, você pode considerar ou Mardoqueu ou Mordecai, viu, queridos? Em algumas está Mardoqueu, em outras está Mordecai. Verso 7. Mardoqueu tinha uma prima jovem,
muito bonita e atraente, chamada Hadassah, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Mardoqueu a criou como sua própria filha. Então, amados, nós vemos aqui que Mardoqueu foi transportado para a Pérsia. Ele era um judeu, e nesta época do exílio, ele foi então transportado. Eu quero dizer algo a você, preste atenção. Deus faz mudanças na nossa vida que muitas das vezes nós não entendemos. Deus faz mudanças na nossa vida hoje, que nós só entenderemos, quem sabe no mês que vem, quem sabe no ano que vem, quem sabe daqui 5 anos, quem sabe daqui 10 anos. Deus tirou Mardoqueu da sua terra para levar até os persas, e eu imagino quantas perguntas, quanto sofrimento, quantas coisas eles passaram. O texto diz que a sua prima, aqui, em algumas talvez dizem prima, outros dizem sobrinha, ele está dizendo assim, olha, e ele então criou essa jovem como se fosse sua filha. Ele deu suporte a esta jovem, ele cuidou dessa jovem como se fosse sua. Olha, eu quero honrar a você. Eu sei que existem pessoas aqui que adotam pessoas, que cuidam de pessoas, que são suportes na vida de pessoas necessitadas, seja um ente familiar, seja alguém da igreja, seja um jovenzinho pequeno. Eu conheço pessoas que são sustentadores, mantenedores de pessoas em outras cidades, em outro estado, em outro país, pessoas que em momentos de dificuldade, alguém abraça a pessoa, abraça a causa e sustenta, cuida, cria, se torna o tutor desta pessoa. O texto diz que esta menina perdeu o seu pai e perdeu a sua mãe. Eu quero falar com você, você que perdeu o seu pai. Quem sabe não bastasse você perder o seu pai, você também perdeu a sua mãe. Você que não cresceu em um ambiente onde aquela família da foto, sabe aquelas famílias de foto que você vê o pai, a mãe, os irmãos, as crianças ao redor da mesa, aquela coisa bonita, mas ao invés de você crescer em um ambiente como esse, você cresceu em um ambiente de percas, um ambiente de sofrimento. Preste atenção no que eu quero te dizer, as tragédias em sua vida não foram por acaso, as tragédias em sua vida não foram por acaso. Pastor, quando eu era pequena, aconteceu uma tragédia na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida financeira da família, aconteceu uma doença, uma enfermidade. Eu quero dizer algo a você. Quem sabe você foi criado pelos seus tios. Quem sabe você, assim como nesta palavra, você foi criado pelos seus avós. Quem sabe alguém precisou te adotar. Nós conhecemos história. Eu me lembro agora, em abril, eu fui lá na Ilha do Marajó e eu pude conhecer um projeto, uma obra social, onde tinham 30 crianças em situações vulneráveis. 30 crianças pequenas, maior devia ter uns 12 anos. No dia que eu cheguei, tinham 2 gêmeos de 30 dias. 30 dias. Os pais não tinham condições de cuidar. Condição não é apenas financeira, o lar era. Então precisa entrar alguém, tirar a criança e levar para um lugar. Crianças que passam de orfanato para orfanato, de casa em casa. Crianças que muitas das vezes são abandonadas pelos pais. Crianças que muitas vezes são rejeitadas. Crianças onde a família não teve estrutura, condição de cuidar, e alguém teve que vir e ser o tutor. Alguém teve que vir então dar a essa criança uma vida digna. Eu quero falar com você nessa noite. Você que ficou doente durante a trajetória da sua vida. Bateu um câncer, bateu uma enfermidade. Se você foi pego de surpresa por notícias ruins. Se você viveu em uma casa de brigas, agressões, o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai.
se você cresceu em uma casa vendo seus pais usarem droga, seus pais se embriagarem, se você viu, quem sabe, os seus pais, o pai ou a mãe indo preso, então você precisou ir para a casa de alguém. Coisas que acontecem durante a história, durante a vida das nossas crianças. E talvez você foi uma criança como essa. Preste atenção no que eu quero dizer. Existe um propósito em sua história. Não foi por acaso que tudo isso aconteceu na sua vida. Preste atenção nessa palavra. Não foi por acaso. Pastor, apesar disso, não é apesar disso. Preste atenção no que eu quero te dizer. É por causa disso. Não é apesar do que aconteceu na sua infância ou na sua história que Deus fez ou Deus vai fazer algo na sua vida. Foi por causa disso. Por causa do que aconteceu, você vai entender que algumas coisas acontecerão ainda na sua vida em nome de Jesus. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Não foram seus inimigos que venderam José. Não foram assaltantes que vieram, prenderam e o venderam. Foram os seus próprios irmãos. Eu quero falar com você que foi traído, você que foi decepcionado, você que foi enganado. Pessoas que ao invés de te abençoar, puxaram o teu tapete. Talvez você esperava coisas de alguém, mas a pessoa que deveria te proteger puxou o teu tapete. O irmão, a família. Vamos lá, vamos junto, o pai mandou, e de repente o filho o irmão é jogado no buraco. Aí ele vai para a casa de um homem, a mulher dá em cima dele, aí ele vai preso injustamente, aí ele é lançado numa prisão, e Deus o deixa lá 2 anos, preso. Eu quero dizer a você, há um propósito nessa história. Que você tire do seu coração todo o sentimento de inferioridade, de incapacidade, de que a sua vida não vai dar certo por causa da sua história. Porque eu quero dizer a você, não é apesar da sua história, é por causa da sua história. A sua história é propósito de Deus, a sua história é vontade de Deus, a sua história é testemunho para aquilo que Deus ainda há de fazer na sua vida. Você que teve que amadurecer mais cedo, você que teve que ajudar os pais quando criança, você que teve que ser suporte para os seus irmãos, você que teve que ser suporte para os seus pais, você que teve que trabalhar quando tinha que brincar. Segundo ponto, lê comigo o capítulo 5, verso 14. Então, Zeres, esposa de Ramã, e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros, e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. E a sugestão agradou a Ramã, e ele mandou fazer a forca. O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é: cuidado para não cair na sua própria forca. Cuidado para não cair na sua própria forca. Nós vemos aqui que Ramã tramou contra a vida de um homem de Deus. Ele fez uma forca, por quê? Porque ele diz: olha, todos se prostram diante de mim, mas somente tem um homem que quando eu falo, ele permanece do mesmo jeito, ele não se prostra. Isso criou ali uma vaidade no seu coração, um orgulho no seu coração. Ele ouve um conselho dizendo: mata esse homem. Então ele constrói uma forca para matar o homem. Mas eu quero dizer a você, cuidado com aquilo que você deseja para os outros. Você pode cair na mesma sentença amanhã. Cuidado com as mentiras, cuidado com as fofocas, cuidado com o aumentar a história, cuidado com não contar a história como ela exatamente é, cuidado com os fake news. Está voltando a época da política, está chegando, logo começa fake news para todo lugar.
Cuidado com os fake news. Cuidado com histórias que prejudiquem o seu próximo. Há um princípio na palavra do Senhor: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. O primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Cuidado para não desejar o mal do teu próximo. Por quê? Porque Deus guarda os seus. Repete assim comigo, por favor: Deus guarda os seus. Amados, Deus guarda a sua vida, Deus guarda o seu casamento, Deus guarda a sua família, Deus guarda o seu trabalho, Deus guarda a sua empresa, Deus guarda os seus. Não tenha medo se estão tentando puxar o teu tapete, não tenha medo se estão tramando contra a tua vida. Ramã estava tramando contra a vida de Mardoqueu, mas o que aconteceu no capítulo 6? Amado, o texto diz que Deus tirou o sono do rei. Deus não apenas muda o coração de Faraó, lembra? Deus endurecia o coração, Deus amolecia o coração de Faraó, mas Deus também tira o sono de alguém quando Ele quer guardar, quando Ele quer abençoar alguém. O texto diz que o rei tentava dormir e não conseguia. E preste atenção nos por acaso da vida. Por acaso o rei perdeu o sono. Por acaso. Por acaso ele vai ler a ata. Não tem nada para fazer, me dá a ata aqui. Por acaso, na ata, ele lê sobre a vida de Mordecai. Por acaso, ele pergunta para lá: o que eu faria com alguém? O que aconteceu? Não aconteceu nada, não deram nada para ele. Por acaso, Ramã vai falar com a rainha e cai no colo da rainha. Por acaso, o rei entra na hora que Ramã estava no colo da rainha. Por acaso tem alguém que diz assim: ó, pega ele, tem uma forca lá, joga ele na forca. Eu quero dizer a você, não existe por acaso na vida com Deus. Deus tem o controle, Deus é soberano, Deus tem o controle da tua vida, Deus tem o controle do teu marido, Deus tem o controle da vida da tua esposa, Deus tem o controle da vida dos teus filhos. Ainda que os seus filhos resistam, ainda que o seu marido, ainda que a sua esposa, ainda que o seu patrão, o seu funcionário, ainda que inimigos batam a tua porta, ainda que estejam tramando contra a tua vida, Deus é soberano, queridos. Deus guarda os seus. Nada acontece por acaso. Deus tem o controle da sua história. Aquilo que Ele tem para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Ainda que pessoas queiram se levantar para impedir. Deus tirou Mordecai de um lugar, transportou ele para a Pérsia, queria cumprir algo sobre a vida dele, se levantou um incircunciso para tirar a sua vida, mas aquele que preparou a forca foi morto na mesma forca que ele preparou. Cuidado, não prepare forca para os seus inimigos. Cuidado para não desejar o mal de alguém. Cuidado para não pegar atalhos para chegar em um lugar. Cuidado para não tirar vantagem. Para você chegar num lugar, você precisa tirar a vida, alguém desse lugar para que você chegue. Você não precisa disso. Eu vi um testemunho uma vez. Alguém disse assim para mim: pastor, tinha uma vaga de emprego. Uma vaga. E eu tinha um amigo que trabalhava no mesmo ramo que eu. E eu contei para ele: tem uma vaga de emprego, vamos para a vaga, vamos nos... O amigo falou: opa, bênção, top, mas mudou a data da vaga. E o amigo que recebeu a notícia do amigo falando: vamos nós dois tentar, quem sabe um dos dois entre. O amigo foi e fez a inscrição para a vaga, se candidatou e não avisou aquele que o indicou a vaga. Fato real. Ele foi, se candidatou e conseguiu, passou na vaga. Olha que bênção, queridos. Aos olhos dele, você não acha que ele fala assim: nossa, que ideia que eu tive, ainda bem que eu não avisei o outro. Mas alguns anos depois, esse outro que não foi para aquela vaga, disse: graças a Deus que eu não fui, pastor, porque olha a vida que eu tenho hoje, olha o que Deus fez na minha vida hoje, olha a empresa que eu tenho hoje, olha o que Deus fez na minha vida hoje. Eu quero dizer a você, queridos, cuidado, não prepare a forca para alguém, você vai cair nessa forca. Não adianta. Deus tem o controle. Pastor, mas eu fui injustiçado. Você acha que Deus perdeu o controle disso? Pastor, mas parece que, olha, não está indo. Eu estou aqui sofrendo, pessoas se levantando, tentando puxar o meu tapete. Você acha que Deus perdeu o controle dessa situação?
Acalma o teu coração, seja fiel no pouco, o Senhor está no controle da sua vida, o Senhor continua soberano sobre todas as coisas, amém? Terceiro ponto, eu quero dizer a você, o propósito de Deus se cumprirá, o propósito de Deus se cumprirá. Lê comigo mais uma vez, Esther capítulo 4, verso 13 e 14. O texto diz assim: Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe, não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Aqui eu quero lembrar, Mordecai tinha acabado de avisar Esther que Hamã iria matar todos os judeus. E Esther respondeu: meu tio, faz 30 dias que eu não vejo o rei. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer alguma coisa? O rei não me recebe, tem uma lei que eu não posso chegar diante dele, se eu chegar diante dele sem ele quiser, o texto diz, ele mata. O homem era sanguinário, ele mata. Aí ele dá essa resposta: não ache que porque você está no lugar que você está, que Deus não envia livramento de outra parte para livrar os judeus. Mas se você não fizer nada, você e os teus parentes sofrerão as consequências. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, não se esqueça da onde o Senhor te tirou. Não se esqueça do lugar aonde Deus te colocou. Não se esqueça que o que Deus faz na sua vida é para a glória do nome de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus exalta, mas Deus também abate. Mardoqueu diz: não se esqueça do seu povo. Você está aí no palácio, rainha. Ele diz: agora você está no palácio. Antes você estava na minha casa, você não tinha pai, você não tinha mãe. Fui eu que te dei comida, fui eu que te sustentei, fui eu que te criei. Se você não fizer nada, Deus vai enviar socorro e livramento de outra parte. E ele ainda fala mais, o homem é ousado. Ele fala: ó, você e os teus parentes morrerão. Pastor, mas por que Deus faria isso? Por que ele precisou falar tudo isso? Presta atenção. A rainha está lá no palácio, ela saiu daquela vida, agora está lá no palácio, tem comida, tem empregada, virou a esposa troféu. Agora tem o marido que sustenta, vai na academia de manhã, faz a plástica, botox, a faceta na boca. Gente, esses dias eu encontrei uma pessoa que estudou comigo, eu não conheci. Falei: Jesus amado, o que é isso? Tá diferente o negócio. Agora ela está na botox na testa, faceta na boca, cirurgia, roupinha de academia, banquete, acorda cedo, massagista, tudo uma bênção, queridos. Uma bênção. Desfrute, amém? Se é a esposa troféu, glória a Deus. Mas preste atenção. Não se esqueça do propósito pelo qual Deus fez o que fez na sua vida. Ele falou: não se esqueça porque você está aí, santa. Se você não fizer nada, preste atenção nisso, Deus vai levantar alguém para dar livramento ao seu povo. Eu quero dizer a você, quando Deus te abençoar, não se esqueça do motivo pelo qual Deus te abençoou. Não se esqueça do motivo pelo qual Deus te levantou. Amados, eu sou um pequeno comerciante. Por que eu olho assim para o meu trabalho e eu penso: por que eu trabalho no que eu trabalho? Eu não tenho dúvida. O tempo que Deus me dá, de alguma forma eu consigo no meu trabalho me conciliar com a igreja, com o ministério, com tudo. As coisas que eu fiz lá já no trabalho que eu aprendi, tudo eu tenho certeza que é para a glória do nome de Deus, é para eu servir a Deus. Quando eu parar de servir a Deus, eu tenho certeza, assim como ele disse para Esther: santa, se você não quiser fazer, Deus levanta outro, e vai dar ruim para você.
Se Deus não quiser fazer, Deus vai enviar outro. Eu não sou melhor. Deus envia alguém muito melhor que eu e que você, queridos. Não ache que você é substituível. Não ache que você é a última bolacha do pacote. Não, Deus levanta alguém muito melhor do que eu, muito melhor do que você. Então, mas agora preste atenção no ponto aqui da mensagem. O texto diz assim, ó, se você não se posicionar, Deus enviará livramento de outra parte. Olha que maravilha. Queridos, eu quero dizer a você, talvez você chegou aqui nessa noite para ouvir essa palavra, talvez você está precisando de livramento, talvez você está precisando de socorro, e você fala assim, pastor, eu não tenho de onde tirar, pastor, eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida. Eu quero dizer a você, Deus levanta pessoas de onde você não imagina. Eu já vi Deus levantar gente dos Estados Unidos para socorrer alguém aqui em Rio Preto. Ó, pastor, eu fiquei sabendo, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas eu fiquei sabendo, tem gente precisando de socorro aí. Ó, eu vou ajudar, 2 mil por mês, me passa a conta que eu vou depositar na conta dessa pessoa, 2 mil reais por mês. Pastor, tem gente precisando de... Queridos, eu quero dizer a você, Deus levanta gente de onde você não imagina. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu quero dizer a você, Deus está no controle. Seja pessoas de longe, seja pessoas que você não conhece. Eu quero dizer a você, Deus levantará socorro e livramento sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu quero chamar o louvor, por favor. Pastor, por que é que Deus faz isso? Pastor, por que é que Deus permite tudo isso? O versículo que eu mais gosto, a parte mais conhecida do livro de Esther. Fique de pé, você que pode, por favor. A parte mais conhecida do livro de Esther, a parte B do verso 14 diz assim, quem sabe, repete assim comigo por favor, quem sabe? Eu vou ler agora, ouça com atenção. Quem sabe, não foi justamente para uma ocasião como esta, que você chegou à posição de rainha. Amados, Deus tem falado claramente e muito comigo sobre esta parte desse texto, nesses últimos dias. Eu creio que haverá um tempo na sua vida que você não sabe o porquê. Deus está escrevendo uma história na sua vida, e um dia você vai entender o porquê que você está passando pelo que você está passando hoje. Deus te fez passar por coisas no passado, para que no tempo certo você se posicione, para que no tempo certo você seja a resposta. Assim como esse homem disse a Esther, quem sabe, Esther, Deus não tirou a vida dos seus pais, quem sabe Deus não tirou lá da Pérsia, lá de Israel, te trouxe para a Pérsia, para este momento, para que você possa dar livramento a todo o seu povo. Eu quero dizer algo a você, haverá um momento que Deus contará com a sua vida, haverá um momento que Deus contará com os seus dons, haverá um momento que Deus contará com o seu ministério, haverá um momento que os seus filhos contarão com você, haverá um momento que a sua casa contará com você, haverá um momento que Deus vai dizer assim, ó, é para isto que eu fiz o que eu fiz na sua vida. Toda a sua história se baseia nesse momento aqui, ó. Chegou o momento, mas é o momento de você se posicionar. Então preste atenção, chegará um momento em que Deus dirá a você, é por isso que eu fiz o que eu fiz na sua vida. Não é apesar da sua história, é por causa da sua história que eu vou cumprir algo na sua vida. As dores do seu passado, a doença, a tragédia, as mortes, as decepções, tudo que você passar, a propósito de Deus, a soberania de Deus e a minha história. Nada é por acaso, queridos. Nós vamos adorar o Senhor. Eu não sei no que essa palavra falou contigo, mas eu quero convidar você a abrir o seu coração e falar com Deus aí no seu lugar. Deus está moldando pessoas neste momento.
Deus está trabalhando na vida de pessoas, e talvez você está falando: pastor, eu não sei, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Essa palavra fala comigo, queridos. Essa palavra tem falado comigo. Haverá um tempo, em nome de Jesus, que nós teremos as respostas. Paga para mim, por favor, vamos adorar o Senhor. Haverá um tempo que as respostas virão. Mas eu quero dizer a você: continue firme. Continue firme, Deus está te preparando, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Queridos, quero dizer algo a você. Eu creio que ficou bem explicado o propósito da mensagem. A soberania de Deus e a minha história e a sua história. Você entende que Deus está no controle da sua vida? Você entende que nada que acontece na sua vida é por acaso? Deus está no controle. Pastor, mas eu falhei, pastor. Eu decepcionei. Eu demorei para fazer escolhas. Ou eu fiz escolhas erradas muito cedo. Eu decepcionei os meus pais. Decepcionei os meus filhos. Decepcionei a minha esposa. Pastor, eu fui capaz de me perder por alguns anos. Fui capaz de fazer coisas erradas na vida. Pastor, eu perdi meu casamento. Pastor, eu perdi os meus filhos. Pastor, eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz na minha vida. Eu quero dizer a você, queridos, nada foi por acaso. Deus ainda é soberano sobre a sua vida. Deus ainda conta com você. Você precisa se perdoar e continuar. Não tem como voltar atrás nos erros que você já cometeu. Jesus já te perdoou, mas você precisa continuar. Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da sua vida. Deus conta com você para cumprir coisas na sua vida. Quem sabe as suas dores, a sua doença, a enfermidade que você teve no passado, agora é testemunho para outras pessoas que estão fracas. Quem sabe as lutas do seu casamento serão testemunho para fortalecer a outros que estão fracos. Quem sabe os seus erros, quem sabe os seus vícios do passado, agora você pode ser testemunho para fortalecer aqueles que estão fracos. Pastor, eu destruí uma família. Pastor, eu me separei. Pastor, eu errei.
conta para os outros. Conta para os outros. Não tenha vergonha do seu passado, conta para os outros. Você faria diferente? Então continue da onde você errou, mas não fique se lamentando sobre o passado, porque o passado não vai voltar. Jesus já te perdoou. Continue essa história. Quando Jesus pega uma mulher adúltera, em flagrante adultério, trazem ela diante de Jesus e diga: olha, a lei manda que nós a apedrejamos. O que o Senhor diz para a gente fazer? Pegam ela diante de Jesus e falam: a lei está mandando a gente tacar a pedra, matar ela. O que o Senhor quer que a gente faça? Eu quero dizer a você, a religião faz isso. Quando você erra, a religião vai dizer: acabou para ele. As pessoas não suportam as suas falhas. Eu já disse aqui, as pessoas não querem o seu bem. As pessoas não amam a sua vida, elas amam os seus resultados. Pare de dar resultados, que você vai ver quem está do teu lado. Você vai contar nos dedos. As pessoas não amam a sua vida, elas amam os seus resultados. No dia que você não tiver resultado, você vai ver quem fica. É o pai, a mãe, é o filho, é o amigo que te ama. Você, do jeito que você é, com seus pecados. Então quando falam para Jesus: essa mulher está em flagrante adultério e a lei está mandando a gente matar, o que o Senhor quer que a gente faça? Ele diz: aquele que não tem pecado, pode tacar a primeira pedra. Se vocês nunca fizeram algo, se vocês não têm nenhuma acusação, se vocês são perfeitos, pode tacar. O único que era perfeito e podia tacar a pedra, falou: eu não te condeno, mulher. Todos os acusadores saem um por um. Então ele pergunta: cadê aqueles que estavam te acusando? Ninguém te condenou? Ela falou: ninguém, Senhor. Preste atenção. Jesus diz assim: eu também não te condeno, mas agora vai e não peques mais. Vai e continua essa vida sem fazer isso que você fez hoje. Você está perdoada, mas comece uma nova vida. Seja liberta. Pare de fazer o que você está fazendo. Comece uma nova história. Jesus está dizendo a você: eu já perdoei os seus pecados, eu já tirei você desse lugar, mas sai dessa vida, comece uma nova história. Essa palavra não vem para te acusar, vem para dizer a você: o Senhor é soberano, é Senhor da sua vida. Ele conhece a sua história, até as suas falhas, as suas caídas, as suas recaídas, o seu pecado, o que deseja o teu coração. E se você não fizer, Deus levanta outro melhor que você. Mas Deus conta comigo e com você. Pastor, por que você é pastor? Você é o melhor? Não, é porque tem muita gente melhor que eu que está aí preocupada com suas tarefas. Eu entendi o quão miserável eu sou. Eu entendi o quão miserável eu sou, o quão Deus é bom na minha vida, do quanto Ele me amou e me perdoou. Então eu estou aqui tentando dizer: olha, eu consegui, eu estou conseguindo, vamos junto, nós estamos no caminho do céu. Eu quero convidar você nessa noite, nós vamos adorar o Senhor mais uma vez. Eu quero convidar você, que essa palavra tem falado contigo. Eu não quero trazer uma coisa específica, eu quero convidar você a se render aqui ao altar. Entregar a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, está acontecendo coisa na minha história que eu ainda não estou entendendo. Está acontecendo coisa na minha vida que eu não sei a resposta. Quem sabe você não sabe o motivo pelo qual Deus tem algo na tua vida. Assim como esse propósito na vida de Esther: olha, é para esse propósito que eu te chamei. Você está em busca desse propósito e ainda não sabe. Quem sabe você ainda está preso a coisas do passado, acusado a coisas do passado e não consegue se perdoar, não consegue acreditar numa nova história por causa das coisas do seu passado. Eu quero dizer a você, queridos, Deus já te perdoou. Saia do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Enquanto nós adoramos, se alguém do altar quiser descer, fica à vontade. Eu quero convidar você, saia do seu lugar. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Vem aqui. Vem aqui em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, há um novo tempo, Senhor. Há uma nova história para pessoas aqui hoje. Meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Isso. Fale com o Senhor. É Deus de
Abre o seu coração, rasga o seu coração. E não de Se você foi abandonado longe, pelos seus pais, nunca mudaste. essa doença, essa enfermidade, essa dor, fiel. essa angústia, essa tristeza, apresente ela ao Senhor nessa noite. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tudo é perca se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros
tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Declare isso. Tua presença é o que me basta, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que nos basta, Senhor. Tua presença é o que me basta, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, né, queridos? Pode deixar. Soberano Deus e a nossa história. A nossa pequena história. Mas que não passa desapercebida diante do nosso grande Deus, amém, queridos? Deus se importa com cada detalhe da sua história, cada ponto, cada lugar que você foi, cada coisa que você fez, tudo aquilo que você ainda viverá. Deus está no controle da nossa vida. Espero que você tenha compreendido a mensagem, que você saia daqui com ela no seu coração. Eu quero orar por esta palavra e quero consagrar ao Senhor essa noite e o mês de novembro, amém? Feche os seus olhos junto comigo. Se você concorda com aquilo que eu vou orar, eu convido você a dizer amém, em concordância. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Obrigado pelo privilégio de o Senhor falar com cada um de nós. Nós podemos buscar e encontrar o Senhor, falar e o Senhor ouvir e responder. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por Tua bondade. Obrigado por Tua misericórdia. Senhor, eu entrego em Tuas mãos o culto dessa noite, a palavra que foi ministrada e as vidas a quem o Senhor quer alcançar com esta palavra. Tu és poderoso para endurecer o coração de Faraó e também amolecer. Tu és poderoso para tirar o sono do rei da Pérsia, para dar livramento a um homem a quem o Senhor quer abençoar. Eu sei o que o Senhor é poderoso para fazer na vida de cada um de nós. E nós queremos declarar que os nossos olhos estão no Senhor, que a nossa gratidão é eterna por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Pai, eu peço que o Senhor pegue em nossas mãos, que o Senhor continue dando a nós direção, sustento. Pai, eu creio ainda se cumprirá sobre a nossa vida coisas que nós não estamos entendendo. Quem sabe nesse mês de novembro acontecerá coisas e o Senhor dirá a pessoas aqui: quem sabe não foi para esse tempo que eu te levantei. Quem sabe não é por causa disso. Quem sabe agora essa é a ocasião pela qual você está passando por tudo isso. Senhor, dai-nos coragem, dai-nos força, dai-nos fé. Senhor, dai-nos ousadia. Senhor, que nós possamos ser resposta, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa história, em nome de Jesus. Eu entrego em Tuas mãos cada lar aqui representado, cada homem, cada mulher desta igreja, cada filho, filha, cada ovelha do rebanho, que o Senhor é o sumo pastor, o dono das nossas vidas. Senhor, Tu tens o controle das nossas vidas, Pai. Cuida de nós, ó Deus. Cuida da nossa história, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade. Senhor, repita assim comigo agora: Senhor Jesus, eu entrego o meu mês de novembro, desde o primeiro dia até o último dia do mês, ao Senhor Jesus. Que seja feita a Tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, todas as áreas da minha vida eu consagro ao Senhor. Senhor Jesus, cumpra em mim a Tua história. Eis-me aqui, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, ouve agora a minha oração, ouve a oração do Teu povo. Em nome de Jesus, eu consagro todo mês de novembro ao Senhor, em nome de Jesus. Você que crê diz, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus,
Mais um mês, queridos. Mais um mês. Deus é conosco. Deus é soberano. Está no controle da sua história, amém? Pode acender, por favor. Glória a Deus. Amados, que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Amanhã é sábado. Quero incentivar você a estar conosco. Teremos aqui a pastora Débora ministrando amanhã. E o grupo lá da Comunidade Leste também vai estar nos servindo, fazendo louvor. Quero convidar você a estar conosco, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor em mais um culto, o último culto da nossa consagração. Amém? Feche seus olhos, levante sua mão direita para cá. Quero te dar a bênção apostólica, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que diz assim: que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem assim crê diz: vá em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Se eu não tenho a Ti,